A nossa iniciação científica tem como tema efeito das habilidades sobre os rendimentos no mercado de trabalho. Foi orientado pelo professor Ricardo da Silva Freguglia e elaborado pelas alunas Ana Luísa de Souza Ambrosim e Sabrina da Costa Dutra. Vamos perpassar por todos estes tópicos: motivação, objetivo, literatura, estratégia empírica, resultados e conclusão. Bom, existem algumas literaturas na economia do trabalho que abordam sobre os condicionantes dos diferenciais salariais e também há literaturas sobre a questão da desigualdade de rendimentos, que é um problema recorrente sobretudo nas economias em desenvolvimento. No Brasil, apesar da recente redução da desigualdade de rendimento nas últimas décadas, o país continua como um dos mais desiguais do mundo. Por outro lado, a literatura internacional vem questionando a validade de utilizar o nível de escolaridade como uma estatística suficiente para a qualificação do trabalhador. Essa abordagem, baseada em tarefas, consiste em uma medida alternativa baseada nas tarefas realizadas no trabalho pelos indivíduos, resultando que variações em medidas de intensidade de tarefas ou de intensidade de habilidades exigidas explicam uma fração substancial do aumento da dispersão na renda entre os que possuem e os que não possuem ensino superior nos Estados Unidos. O objetivo da nossa pesquisa de iniciação científica é estimar os determinantes dos diferenciais salariais para os trabalhadores brasileiros, com ênfase no estudo do efeito das competências tanto cognitivas quanto não cognitivas demandadas pelas ocupações sobre os rendimentos dos indivíduos. Na literatura, utilizamos artigos que permitiram compreender a heterogeneidade salarial entre trabalhadores similares, o impacto da tecnologia digital sobre as tarefas das ocupações, como novas tecnologias acumulam não apenas na mão de obra altamente qualificada, mas também capital de poucos proprietários. Utilizamos como estratégia empírica os dados da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS identificada, de 2003 a 2013, e também as variáveis ocupacionais da Classificação Brasileira de Ocupações, CBO, que agrega empregos ou situações de trabalho similares em relação às atividades realizadas. Utilizamos as habilidades relacionadas à correspondência das tarefas na CBO, como mostra o quadro 1, tornando possível a realização de estimações capazes de captar o efeito das habilidades na distribuição salarial. Utilizamos a metodologia Spitz e Honor, 2006, que busca por palavras-chave descreverem a ocupação a fim de relacionar a habilidade necessária para o exercício do pacote de tarefas de acordo com as palavras que são encontradas nas descrições ocupacionais, como no quadro 1, que esse procedimento conta com o score, que é uma medida do quanto uma determinada ocupação faz uso de cada uma das 5 dimensões de habilidades propostas no estudo. A tabela 1 representa a base de dados da RAIS, abrangendo o período de 2003 até 2013. Traímos uma amostra aleatória de 5% desse universo. O quadro 2 mostra a composição média das tarefas de ocupações para os grandes grupos ocupacionais e ilustra bem a variação da composição de tarefas de acordo com um grande grupo ocupacional no qual o indivíduo está inserido. O quadro 3 indica as composições dos pacotes de tarefas a serem executados por cada nível educacional dos indivíduos. Na metodologia, as primeiras estimações realizadas foram as regressões por MQO, com o objetivo de estimar os diferenciais salariais dos trabalhadores brasileiros para 4 recortes temporais do período que envolve o estudo. É possível a ocorrência do problema de endogeneidade causado pela correlação de variáveis explicativas. Por isso, utilizamos estimações de efeitos fixos dos trabalhadores para controlar parcialmente o problema. Características não observáveis ou difíceis de serem mensuradas das firmas podem causar o problema de endogeneidade. Buscando controlar este problema, nós utilizamos estimações de efeitos fixos das firmas. A tabela 2 permite o acompanhamento da evolução desses diferenciais salariais ao longo do tempo. Os principais resultados encontrados se mostram em linha com a literatura da teoria do capital humano, em que indivíduos com maiores níveis educacionais possuem, em média, maiores retornos salariais, com destaque para os indivíduos que possuem ensino superior completo ou pós-graduação. A tabela 3 evidencia que a melhor distribuição de capital humano devido à crescente escolarização brasileira foi fator importante para explicar a queda da desigualdade da renda salarial entre os trabalhadores brasileiros. Na tabela 4, podemos observar que todos os scores se mostraram significativos para a explicação do salário real dos indivíduos. As ocupações que demandam tarefas não rotineiras ganham destaque por serem as que geram maiores retornos salariais. E a tabela 6 comprova a existência preliminar de uma correlação entre as características não observáveis dos indivíduos com a sua alocação na realização de diferentes intensidades de tarefas. Indivíduos cujas características não observáveis estão associadas a melhores salários também estão associadas à realização de tarefas que remuneram melhor. O objetivo foi estimar os determinantes dos diferenciais salariais para os trabalhadores brasileiros, dando ênfase no efeito das competências demandadas pelas ocupações para os rendimentos, por meio da ordenação dos prêmios salariais, como proposto na metodologia, e obtendo uma evolução temporal. Também obtivemos coeficientes de educação supervalorizados e estimações robustas em meio a diferentes especificações.